Você sabia que coisas boas que parecem inofensivas podem nos afastar de Deus? Sabemos que o pecado nos distancia da presença do Senhor. Mas e quanto às coisas lícitas, as bênçãos que recebemos? Hoje vamos falar sobre como até mesmo as coisas boas podem sutilmente atrapalhar nossa comunhão com Deus. Olá, eu sou Euler, sejam muito bem-vindos ao canal Deus do Infinito. No vídeo de hoje eu trago essa mensagem que foi ministrada recentemente na minha vida e eu trago ela para vocês no sentido de não corrigir a vida de vocês, mas no sentido de edificar. Ressaltando também que esse canal não fala sobre religião, esse canal tenta abordar sobre o amor infinito que Deus tem na nossa vida. Amém? Então a temática de hoje é coisas boas que podem te afastar de Deus. Eu trouxe 5 sessões para deixar bem claro na nossa cabeça algumas dessas mensagens. Na primeira sessão, trata-se sobre o pecado afasta de Deus. No primeiro momento, lá em Isaías 59:2, percebe-se que o pecado, ele nos afasta de uma forma devastadora dos caminhos de Deus, da comunhão com Deus, porque o pecado nos deixa envergonhado. É isso que o inimigo quer. Após pecar, que a gente fique recuado, fique no canto e que nós fique constrangido e não tenha mais vontade de apresentar os nossos erros ao nosso Senhor. Temos medo da rejeição do nosso Pai. Só que nós temos um Deus que não nos rejeita. Ele recebe a qualquer momento nós de braços abertos. Mas o pecado, ele é devastador. E é isso que ele quer, que a gente afaste. Abrindo lá em Isaías 59:2, você pode pegar a Bíblia de vocês e dar uma conferida. Amém? Mas abrindo aqui, 59:2, ela vai aqui marcado, ela fala a seguinte palavra: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendas às suas orações. Então aqui é muito autoexplicativo. Os nossos pecados separam de Deus por conta daqueles motivos que eu falei para vocês. O pecado é que separa a gente de Deus e faz com que a nossa cabeça se abandone Deus, faça que ele se afaste de nós. Mas na verdade não. E a partir disso o pecado gera essa separação de Deus. E segundo tópico, a gente trata de uma parte crucial que é coisas lícitas que podem afastar de Deus. Nem tudo que é bom nos aproxima de Deus se estiver na prioridade errada. Isso é um ponto muito forte, porque você orou tanto pelas suas bênçãos e acabou que você deu mais prioridade para as suas bênçãos do que para o nosso próprio Deus. Entende a problemática? Por exemplo, falando sobre um emprego, você orou tanto por esse emprego, você recebeu essa bênção, mas acabou que você deixou de seguir os caminhos do Senhor. Esse emprego pode estar te atrapalhando de você ir até a igreja, por exemplo, conversar com Deus, de ter um tempo com Ele. Entenda, você recebeu sua bênção, mas você tem que saber dar prioridade, tem que saber organizar. Não pode deixar que o trabalho, por exemplo, sugue toda a sua prioridade e faça com que Deus fique de canto. E isso faz com que a gente se distraia. A gente fica tão feliz com a nossa bênção que acaba que a gente esquece do foco principal, que é ter comunhão com Deus. E aí lá em Lucas 14, do 15 ao 19, nesse evangelho, Jesus conta a parábola dos convidados, que rejeitaram a oferta por estarem ocupados com suas próprias coisas. O problema não estava nas coisas em si, mas em colocá-las acima do convite de Deus. Depois você pega esse versículo e vocês vão ver lá o tanto de desculpa. Elas rejeitaram o convite de Deus, ficaram ocupadas. Deus nos convida e sempre tem uma desculpa, ou seja, tem uma prioridade que está acima de Deus. Então isso nos atrapalha de uma forma assim enorme. Isso se aplica muito à nossa vida de hoje, porque a gente pode estar distraído com coisas que são boas, mas que nos afastam de Deus, entende? Então, na terceira sessão, eu trago para vocês o exemplo de Marta e Maria, tá lá em Lucas 10. Se você já conhecer, ótimo. Eu deixei um vídeo aqui para vocês dar uma olhada. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver esses desenhos bíblicos que apareciam na Record. Primeira coisa, quando eu tava refletindo sobre Marta e Maria, eu lembrei do desenho. Se vocês depois quiserem olhar essa reflexão, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica e dá uma olhada no vídeo com áudio, tá bom? Você também leia, né, aqui tá na descrição, Lucas 10, do 38 ao 42, em que essa é a Marta e essa daqui é a Maria. A Marta estava preocupada em servir o Senhor e a Maria estava preocupada em ouvir o que Deus tinha para ela. Não que seja errado o que Marta estava fazendo, de servir a Deus, mas no momento a prioridade era escutar a Deus, escutar a Jesus Cristo. Lá em Lucas 10, do 38 ao 42, fala: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor,
não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então a gente percebe no vídeo que a Marta estava distraída com serviços e a Maria, ela escolheu a melhor parte, que era a comunhão com Jesus. Então a lição que nos traz é que o problema em si não era o serviço, mas a distração que isso causou. Jesus nos ensina que a comunhão com Ele deve ser nossa prioridade máxima. Então precisamos equilibrar nossas vidas para que trabalho, lazer e outras coisas não tomem o lugar. Na quarta sessão temos prioridades espirituais. Como eu falei, trabalho, lazer, família. Muitas das vezes você colocou os joelhos no chão, pediu muito essa bênção. Deus lhe deu. E você acabou dando mais prioridade para essa bênção do que até mesmo o nosso principal foco, nosso principal objetivo, que é nosso Deus ficar em nosso coração. Então, como eu falei no começo, não é sobre um alerta, não é sobre você ficar constrangido com essa mensagem ou de ficar para baixo, mas sim para edificar. Comece a se organizar, comece a ter mais controle sobre isso. Não faça que você recebeu a sua bênção de ter sua faculdade, você ocupar todo o seu tempo somente para a faculdade. Eu sei que você tem que estudar, mas tire um tempo para Deus, tire um tempinho para Ele, porque Ele é o dono das nossas vidas. É Ele que norteia a gente para o caminho correto. Se a gente não faz isso, a gente vai fazer os nossos planos e não os planos dele. Então entregue o direcionamento a Ele. Dê prioridade máxima a Ele entrar em nosso coração. Porque se a gente der prioridade para outras coisas, a gente vai perder a nossa comunhão com Deus, que deve ser o nosso principal objetivo. Então a principal mensagem que eu trago na quarta sessão é que devemos colocar os interesses de Deus acima dos nossos próprios interesses. Deus deseja ser o centro da nossa vida, aquele que ocupa o primeiro lugar em todas as áreas. Não se acomode. O dia é hoje, a hora é agora. Não permita que o que é bom se torne um obstáculo entre você e Deus, que o profundo desejo do nosso coração seja o mesmo que o de Deus, tê-lo como o mais importante em nossa vida. Se essa mensagem tocou o coração, compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no canal. Também deixe seu joinha aqui embaixo para receber mais conteúdos como esse. Então não receba essa mensagem como uma forma de te colocar para baixo, dizer que você está errado em alguma área, mas sim como uma forma de edificar. Uma forma de você crescer no reino de Deus. Então fique com a quinta sessão. Olhe para essa sessão. Tenha um momento de reflexão. Ore para Deus pedindo que você consiga dar prioridade máxima a Ele. E, mais do que tudo, coloque Deus em primeiro lugar. E até o próximo vídeo.